E também, por que é que esse tempo é tão especial na nossa vida? Por que é que quando nós falamos em Páscoa, em Jesus ressuscitado, por que o nosso coração fica diferente? Porque nós vivemos um tempo especial. E é por isso que nós vamos conversar um pouco, antes de receber esse Santíssimo, sobre o quanto essa Páscoa, ela é primordial na vida de cada um de nós. Eu fico pensando assim, quando nós falamos de Páscoa e falamos de ressurreição, nós já passamos pela Semana Santa, por um tempo especial. Vivemos aí o Domingo de Ramos, depois ao longo de toda a semana, tantas preparações importantes, em alguns lugares são feitas as celebrações penitenciais, vias sacras, e depois também nós vivemos a ceia do Senhor, a Quinta-feira Santa, aquela missa do lava-pés. Depois também temos a Sexta-feira, não é? A Sexta-feira Santa que traz o nosso coração para mais perto do coração de Jesus, mas de uma maneira mais especial, que é quando nós passamos junto com Jesus por essa morte, por esse estado de morte. E depois celebramos com muito carinho a ressurreição, o Sábado Santo. Eu fico pensando assim, sempre. Quando nós celebramos a ressurreição e a Páscoa, existem coisas que são muito especiais, muito, muito especiais. Sabe por quê? Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vitória de Cristo ressuscitado. E a vitória de Cristo também acaba sendo a nossa vitória. Por isso, hoje, eu gostaria de, com você, refletir esse momento tão especial. Já que nós vamos receber o Santíssimo Sacramento, é importante a gente pensar no quanto isso muda e transforma a nossa vida. E aí uma coisa que é especial é o seguinte, por exemplo, quando está lá amanhecendo, Maria Madalena e as outras Marias e mais Joana, vão até o túmulo para ver, oferecer aquilo que era de mais importante para elas. Naquele tempo isso era comum, só que elas têm uma surpresa muito grande. Quando elas chegam até lá, Cristo não está mais no túmulo, ressuscitou. Sabe uma coisa interessante de tudo isso? É que quando elas resolvem ir até o túmulo do ressuscitado, é de madrugada. O dia estava quase amanhecendo. Eu queria que a gente pensasse nisso, sabe por quê? Quando nós temos essa reflexão primeira na nossa vida, nós vamos começar a entender que, de fato, esse momento era um momento muito especial para aquelas mulheres. Primeiro, elas tiveram a coragem de levantar de madrugada com todos os perigos possíveis para ir fazer algo muito especial. Elas foram para oferecer os últimos momentos àquele que havia sido morto e, no entanto, elas não o encontram lá. Sabe que na nossa vida esse amanhecer e esse anoitecer é sempre difícil. Aquele que é motorista sabe disso. Quando você está dirigindo na autoestrada e você pega justamente esse tempo, ou amanhecendo ou escurecendo, às vezes é difícil você dirigir nesse momento. E por quê? Justamente porque as coisas não são tão claras. Não é dia e não é noite. Não se vê com tanta claridade quanto se fosse ao meio-dia. E você, quando você dirige nesses horários, você tem que ficar um pouco mais atento. Até por aquilo que possa acontecer, que pode acontecer. Então, quanto mais atenção, mais segurança você dá para você e para aquele que está com você. A ressurreição aconteceu, nesse processo da ressurreição, aconteceu assim também. Entenda bem. Quando elas saem justamente nesse tempo do amanhecer, simbolicamente a gente entende assim, é um tempo novo na vida dessas mulheres, porque elas estão fazendo algo que era incomum, sair naquele momento. Mas elas vencem o medo e vão até aquele que é ressuscitado. Veja que interessante isso. É preciso, na nossa vida, vencer alguns medos, algumas dúvidas e muita ansiedade, para que a gente possa conseguir e viver a superação depois.
para que a gente possa conseguir viver a nossa ressurreição depois. E essas mulheres fizeram justamente isto. Saíram, venceram o medo e saíram delas mesmas. Sabe que a grande vitória para nós é quando nós conseguimos fazer isto. Sair dos nossos medos e provocar uma vida nova em nós. Isso é fundamental para todo cristão. Principalmente para nós, cristãos católicos, que celebramos com muita piedade, com muita devoção, com muita alegria, esse tempo de Páscoa. Sair de si quer dizer assim, olha, eu sou uma pessoa livre o suficiente e que nenhuma amarra, nada pode me impedir de chegar até esse Jesus. Então, todo o esforço que a gente faz na nossa vida comum, simplesmente é para nos ajudar a viver cada vez mais o nosso encontro com esse ressuscitado. Eu acredito que uma das coisas mais belas da nossa vida, na nossa vida, é quando nós passamos por momentos assim. É quando nós conseguimos superar aqueles momentos mais complicados da nossa vida e damos um passo adiante, mesmo que as pessoas não acreditem tanto naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que se lembrar que Jesus também, ele foi desacreditado daquilo que ele podia fazer. Quantas pessoas duvidaram dos milagres, das graças e também das palavras de Jesus? Quantas pessoas tiveram dificuldade de entender que aquele Cristo, que aquela pessoa que estava ali, que hoje nós celebramos a sua ressurreição, estava ali para a libertação de cada uma dessas pessoas. E às vezes nós somos assim, eu e você, porque falta-nos às vezes acreditar nesse Cristo ressuscitado, que proporciona a mim e a você as mudanças necessárias para a nossa vida comum. É claro que se a gente for olhar a nossa vida, de tanta coisa a gente vai ter e a gente vai precisar, sabe que vai precisar mudar, interromper para que a ressurreição aconteça. Quantos males nós temos, quantos vícios, quantas dificuldades nós temos, e nós precisamos vencer tudo isto na nossa vida comum. E quando nós vencemos tudo isso, a gente começa a entender cada vez mais que esse Cristo ressuscitado de fato não era só um conto de fadas como muitos acreditaram, mas é de fato uma realidade, porque nós celebramos hoje. Por isso, ressurreição são todas aquelas vezes em que nós conseguimos superar aquele amanhecer da nossa vida. Sabe quando o dia vai amanhecendo, as coisas estão ainda meio turvas na penumbra, você não consegue identificar a natureza, a casa, construções, e quando o dia vai amanhecendo, as coisas vão tomando a sua forma. Isso é fundamental na ressurreição. Aquelas mulheres também que foram lá, elas nem imaginavam, sabiam da profecia, sabiam que Jesus havia dito, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas para elas, quando elas chegaram ali naquele lugar, elas não encontraram Jesus. Um dado importantíssimo foi a sustentação dessas mulheres. A fé no ressuscitado. A vida dessas mulheres começaram a sair dessa noite escura para o dia tão claro. Eu e você ressuscitamos quando na nossa vida nós também começamos a viver esse sair das noites escuras da nossa vida e encontrar de fato as coisas que são tão difíceis chegar até elas, que são essas nossas superações. E aí a gente vê que nesse relato da ressurreição, os evangelistas quando apresentam isso, o túmulo e a pedra que é tirada, a força do ressuscitado tira, destrói qualquer coisa que nos impeçam de chegar até Ele, quando o nosso coração quer fazer esse caminho. Se o meu coração quer fazer esse caminho até o ressuscitado, ele vai intervir e vai derrubar e quebrar qualquer pedra que eu ou você tenha na nossa vida. E aí a gente pode enumerar tantas elas. A falta de emprego, por exemplo. Quantas pessoas desempregadas que vivem essa pedra de desgaste, de tristeza, de solidão.
Quantas famílias, por exemplo, desgastadas, quebradas, rompidas na sua essência, maridos e esposas em relacionamentos tão difíceis, são essas pedras que às vezes nós temos na nossa vida comum. Quando, por exemplo, tem alguém na nossa família ou na família de quem nós conhecemos que estão doentes, são essas pedras que também estão do nosso lado a todo instante. Quando nós sofremos algum tipo de preconceito ou quando somos preconceituosos com as pessoas, são pedras que colocam sobre nós e nós colocamos sobre a vida dos outros. E é importante também a gente saber que nós podemos ser os causadores dessas pedras na vida das pessoas. E a ressurreição é quando nós damos esse passo. Damos esse passo. O Santíssimo que nós vamos receber, ele vai fazer justamente isso na minha e na sua vida. Mas nós precisamos dar o passo que Cristo quer que a gente dê. Eu não posso julgar todos os meus problemas diante de Jesus e esperar que Ele resolva se eu não dou o passo para que Ele perceba, não, eu tenho também condições, junto com a sua graça, de resolver esse problema. Então, quando nós celebramos o domingo de Páscoa, nós celebramos de fato a nossa mudança interior. Esse rompimento e quebrar todas essas pedras que estão tapando, prejudicando a nossa saída, a nossa vitória e a nossa ressurreição pessoal. É importante a gente saber assim que o dia de hoje, ele traz de maneira especial essa reflexão sobre a ressurreição, porque eu entendo que nós ressuscitamos com Jesus. Eu acredito piamente nisto, que todas as vezes que nós damos esse passo diante de Jesus, nós provocamos uma ruptura daquilo que é mal em nós e levamos até as outras pessoas, pelo nosso testemunho, de que é possível viver pela e da graça de Deus. Então, hoje, nós precisamos nos convencer disto. Se nós não nos convencemos disso, a ressurreição vai ser apenas um conto. Alguma coisa que alguém disse e eu acabei ouvindo. A ressurreição precisa provocar em você e em mim. Se não provocar isso em nós, ela deixa de ser aquilo que nós acreditamos que ela é. Ela tem que provocar um novo olhar sobre as coisas. E isso para mim é muito importante porque às vezes os nossos olhares são olhares de condenação, olhares de maldição, olhares de julgamento, olhares de tristeza. E a ressurreição e a Páscoa, elas precisam, ou ela precisa provocar em nós uma mudança de olhar. E aí eu sempre entendo que esse olhar que nós temos pelas coisas pode ser um olhar a partir do olhar de Deus. Eu fico pensando, sabe, já que nós estamos falando da Páscoa, quantas vezes nós não deixamos ou evitamos pelo nosso comportamento, pela nossa palavra, de que a ressurreição de Jesus aconteça na vida das pessoas. E primeiro deixa de acontecer na nossa. Quantas vezes nós não provocamos dores na vida dos outros, por palavras tão bobas, tão mesquinhas? Quantas vezes nós não deixamos as pessoas livres, porque colocamos sobre elas um peso que elas não devem carregar? Quantas vezes nós fomos a causa de tristeza por uma palavra que nós dissemos, por uma atitude que nós tivemos, ou até mesmo por uma palavra que nós evitamos ou omitimos em dizer e que talvez salvaria muitas vidas. Então hoje eu e você somos convidados de maneira muito bonita a entender e a motivar o nosso coração para aquilo que é essencial. Se nós como cristãos católicos, cristãos de uma maneira em geral, ou qualquer outra religião, não formos pessoas de esperança, eu não vou dizer que a ressurreição de Jesus tenha sido em vão, porque a ressurreição independe de mim. Mas o significado dela na minha vida vai ser em vão. Todo cristão precisa ser pessoa de esperança. Todo. Por isso que hoje, quando nós falamos de ressurreição, a gente diz assim, olha, eu preciso fazer esse encontro pessoal com Jesus. Necessito fazer esse encontro pessoal. E se eu faço isso acontecer, eu estou dizendo e mostrando às pessoas que, olha, a ressurreição pessoal é possível.
Quando você, por exemplo, toma atitudes ou tem atitudes que antes não tinha, claro, para o bem, e as pessoas percebem isso em você, acredite que este é o seu processo de ressurreição. Este é o processo que você faz de sair dessa noite escura e chegar à luz, e chegar ao próprio Cristo, e chegar ao próprio ressuscitado. Então, por isso que hoje, pense bastante nisso. Nós precisamos provocar em nós, pela ressurreição, toda uma mudança de comportamento. Dizer não às nossas ansiedades, dizer não às nossas angústias, dizer não aos nossos erros, não às nossas fragilidades. Aí é claro, não estou dizendo que nós vamos alcançar a perfeição a partir disso, mas ela precisa ser buscada por cada um de nós. E você sabia que a gente encontra a perfeição quando nós vamos admitindo e entendendo que a fragilidade ela faz parte da nossa vida? E quando eu digo dizer não à nossa fragilidade, não é achar que nós nunca vamos errar. A gente não pode pensar assim. Nós temos que entender que a graça de Deus, ela vive e acontece na vida de cada um de nós. E eu vou construindo essa perfeição e essa ressurreição na minha vida, quando de fato eu vou dando esses passos. Assumindo para mim as minhas fragilidades, sabendo que elas não são o fim último da minha vida, mas elas são a continuidade da minha vida. Então vamos pensar nisto para a gente receber esse Cristo. Pense bem a partir disso que a gente está conversando. Ressuscitar é ter a capacidade de ser diferente, pensar diferente, agir diferente. E não vou entrar nessa questão toda bíblica, numa exegese, o que significa isso e aquilo da leitura, porque todos vocês já conhecem, já ouviram, mas é bom lembrar que essa ressurreição de Jesus, ela precisa provocar a minha ressurreição. E assim a gente vai vivendo de maneira tão plena, tão bonita esse encontro com Jesus, no silêncio da nossa oração, no encontro tão pleno na Eucaristia, e você tem a oportunidade de fazer isso. Então vamos trazer para nós essa mudança que a gente sabe que pode vivenciar. Eu posso mudar, você pode mudar. As nossas fragilidades nunca vão ser maiores do que a graça de Deus. Nenhum pecado, nenhum erro é maior do que a graça de Deus. Quando há um coração arrependido, tudo aquilo que nós fazemos de errado cai por terra, porque é a ressurreição que está cada vez mais presente na vida de cada um de nós.